Anotação: Deus chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4, versículo 17. Capítulo 3. Chamando à existência as coisas que não existem como se existissem. Para mim, um dos maiores privilégios em ser filho de Deus é o de penetrar no reino onde Deus está e chamar à existência coisas que não são como se fossem. No entanto, esta prática pode atuar contra nós se estivermos chamando por coisas que não são da vontade de Deus, mas do inimigo. Na verdade, o mundo parece estar viciado em chamar a destruição. Por exemplo, uma pessoa espirra e diz: "Provavelmente peguei esse resfriado que está por aí." Ou, ao ouvir algum rumor de que a empresa para a qual ela trabalha vai demitir alguns empregados, logo diz: "Provavelmente vou perder meu emprego. Esta é a história da minha vida. Toda vez que as coisas começam a ir bem, alguma coisa sempre acontece." Sem saber, estão penetrando no reino do Espírito, o reino invisível, e chamando as coisas que ainda não são, como se fossem. Estão temendo o que ainda não aconteceu, e pela fé negativa, estão pronunciando as palavras que moldarão o seu futuro. Mantenha uma lista de confissão. Eu cria, entre parênteses, confiava em, dependia de e agarrava-me ao meu Deus. Salmos 116, versículo 10. Recomendo que você tenha uma lista de confissões, respaldadas pela palavra de Deus, para declarar sobre a sua vida, sua família, seu futuro. Quando comecei a aprender esses princípios que compartilho com você neste livro, eu era terrivelmente negativa. Era cristã e ativa na obra da igreja. Meu marido e eu éramos dizimistas e frequentávamos a igreja regularmente, mas não sabíamos que poderíamos mudar as circunstâncias. Deus começou a me ensinar que não devia pensar nem dizer coisas negativas. Senti que ele me dizia que não poderia trabalhar em mim mesma até que parasse de ser tão negativa. Eu obedeci e, como resultado, tornei-me mais feliz, pois uma pessoa negativa não pode ser feliz. Depois de certo tempo, senti que as circunstâncias realmente não estavam mudando. Perguntei ao Senhor sobre isso e ele disse: "Você parou de falar coisas negativas, mas não está dizendo nada positivo." Essa foi a minha primeira lição em chamar as coisas que não são como se fossem. Isso não me foi ensinado por ninguém mais. Deus mesmo estava me ensinando, e isso provou ser uma das maiores revelações, um dos maiores avanços em minha vida. Fiz uma lista das coisas que estava aprendendo e que eram minhas por direito, de acordo com a palavra de Deus. Tinha as Escrituras para apoiá-las. 2 vezes ao dia, durante 6 meses aproximadamente, confessei essas verdades em voz alta. Fiz isso em casa sozinha. Eu não estava falando com nenhuma pessoa, estava declarando a palavra de Deus. Estava proclamando o decreto. Gostaria de compartilhar com você parte da minha lista, mas você deve fazer sua parte e preparar uma lista sob medida para a sua situação. Eu sou uma nova criatura em Cristo. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5, versículo 17. Eu morri e ressuscitei com Cristo, e agora estou assentada nos lugares celestiais. Efésios 2, versículos 5 e 6. Estou morta para o pecado e viva para Deus, em Cristo Jesus. Romanos 6, versículo 11. Eu fui liberta. Eu sou livre para amar, para adorar, para confiar sem medo de ser rejeitada ou ferida. João 8, versículo 36. Romanos 8, versículo 1. Eu sou um crente, não um incrédulo. Marcos 5, versículo 36. Eu conheço a voz de Deus e sempre obedeço ao que ele me diz. João 10, versículos 3 ao 5, versículos 14 ao 16
E capítulo 27, versículos 14 ao 15. Eu amo orar, amo louvar e adorar a Deus. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Salmos 34, versículo 1. O amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Romanos 5, versículo 5. Eu me humilho e Deus me exalta. 1 Pedro 5, versículo 6. Eu sou criativa porque o Espírito Santo vive em mim. João 14, versículo 26. E 1 Coríntios 6, versículo 19. Eu amo a todos e sou amada por todos. 1 João 3, versículo 14. Eu tenho todos os dons do Espírito Santo. Tenho o dom de línguas e de interpretação de línguas, operação de milagres, discernimento dos espíritos, a palavra da fé, a palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria, curas e profecia. 1 Coríntios 12, versículos 8 ao 10. Eu tenho um espírito ensinável. 2 Timóteo 2, versículo 24. Eu estudarei a palavra de Deus, eu orarei. 2 Timóteo 2, versículo 15 e Lucas 18, versículo 1. Eu nunca me canso quando estudo a palavra, oro, ministro ou busco a Deus, mas estou alerta e cheia de energia, e enquanto estudo me torno mais alerta e mais forte. 2 Tessalonicenses 3, versículo 13 e Isaías 40, versículo 31. Eu sou uma praticante da palavra. Eu medito na palavra durante todo o dia. Tiago 1, versículo 22 e Salmos 1, versículo 2. Eu sou ungida de Deus para ministrar. Aleluia. Lucas 4, versículo 18. Trabalhar é bom. Eu gosto do trabalho. Eclesiastes 5, versículo 19. Eu faço todo o meu trabalho com excelência e grande prudência, fazendo o melhor, em todo o meu tempo. Eclesiastes 9, versículo 10, Provérbios 22, versículo 29 e Efésios 5, versículos 15 e 16. Eu ensino a palavra. Mateus 28, versículo 19 e 20 e Romanos 12, versículo 7. Eu amo abençoar as pessoas e espalhar o Evangelho. Mateus 28, versículos 19 e 20. Eu tenho compaixão e compreensão por todos. 1 Pedro 3, versículo 8. Eu imponho as mãos nos doentes e eles são curados. Marcos 16, versículo 18. Eu sou uma pessoa responsável. Eu gosto da responsabilidade. 2 Coríntios 11, versículo 28. E Filipenses 4, versículo 13. Eu não julgo meus irmãos em Cristo Jesus, segundo a carne. Eu sou uma mulher espiritual e não sou julgada por ninguém. João 8, versículo 15. Romanos 14, versículo 10 e 1 Coríntios 2, versículo 15. Eu não odeio ou ando na falta de perdão. 1 João 2, versículo 11 e Efésios 4, versículo 32. Eu lanço todas as minhas ansiedades no Senhor, porque Ele cuida de mim. 1 Pedro 5, versículo 7. Eu não tenho um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, versículo 7. Eu não temo os homens, não temo a ira do homem. Jeremias 1, versículo 8. Eu não temo, eu não me sinto culpada ou condenada. 1 João 4, versículo 18 e Romanos 8, versículo 1. Eu não sou passiva em coisa alguma, mas eu lido com todas as coisas em minha vida imediatamente. Provérbios 7, versículo 23 e Efésios 5, versículos 15 e 16. Eu levo todo pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo, destruindo fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, versículo 5. Eu ando no Espírito o tempo todo. Gálatas 5, versículo 16.
Eu não dou lugar ao diabo em minha vida. Eu resisto ao diabo e ele tem que fugir de mim. Efésios 4, versículo 27 e Tiago 4, versículo 7. Eu pego o diabo em todas as suas mentiras enganosas. Eu as lanço fora e escolho crer na palavra de Deus. João 8, versículo 44. 2 Coríntios 2, versículo 11 e capítulo 10, versículo 5. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, mas toda língua que ousar contra mim em juízo eu a condenarei. Isaías 54, versículo 17. Como um homem imagina em sua alma, assim ele é. Portanto, todos os meus pensamentos são positivos. Eu não permito que o diabo use meu espírito como uma lata de lixo, meditando em coisas negativas que ele me sugere. Provérbios 23, versículo 7. Eu não penso de mim mesma além do que convém. Romanos 12, versículo 3. Eu sou tardia para falar, pronta para ouvir e tardia para me irar. Tiago 1, versículo 19. Deus abre minha boca e nenhum homem pode fechá-la. Deus fecha minha boca e nenhum homem pode abri-la. Apocalipse 3, versículo 7. Eu não falo coisas negativas. Efésios 4, versículo 29. Eu me proponho a não transgredir com a minha boca. Eu falarei da justiça e do louvor ao Senhor todo o dia. Salmos 17, versículo 3 e capítulo 35, versículo 28. Eu sou uma intercessora. 1 Timóteo 2, versículo 1. A instrução da bondade está na minha língua, a delicadeza está em meu toque, a misericórdia e compaixão estão em meus ouvidos. Provérbios 31, versículo 26. Eu faço o que digo que farei, chego ao meu destino à hora certa. Lucas 16, versículo 10. 2 Pedro 3, versículo 14. Eu nunca prendo um irmão com palavras da minha boca. Mateus 18, versículo 18. Eu sou sempre um encorajador positivo. Eu edifico e construo. Eu nunca arrasei ou destruí. Romanos 15, versículo 2. Eu clamo ao Deus Todo-Poderoso que age em meu favor e me recompensa. 2 Crônicas 16, versículo 9. Eu cuido bem do meu corpo, eu me alimento bem, tenho uma boa aparência, eu me sinto bem. Eu peso o quanto Deus quer que eu pese. 1 Coríntios 9, versículo 27 e 1 Timóteo 4, versículo 8. Eu expulso demônios, nada mortal pode me ferir. Marcos 16, versículo 17 e 18. A dor não pode prevalecer sobre o meu corpo, porque Jesus levou toda a minha dor. Isaías 53, versículos 3 e 4. Eu não corro nem me apresso, eu faço uma coisa de cada vez. Provérbios 9, versículo 2 e capítulo 21, versículo 5. Eu uso meu tempo sabiamente. Todo meu tempo de oração e estudo é gasto com sabedoria. Efésios 5, versículos 15 e 16. Eu sou uma esposa obediente e nenhuma rebelião há em mim. Efésios 5, versículos 22 ao 24. E 1 Samuel 15, versículo 23. Meu marido é sábio, ele é o rei e sacerdote do nosso lar. Ele toma as decisões corretas. Provérbios 31, versículos 10 ao 12. Apocalipse 1, versículo 6 e Provérbios 21, versículo 1. Todos os membros de minha família são abençoados em seus atos. Somos abençoados ao entrar e ao sair. Deuteronômio 28, versículo 6. Meus filhos amam orar e estudar a palavra. Eles abertamente e corajosamente louvam a Deus. 2 Timóteo 2, versículo 15. Meus filhos fazem as escolhas certas, de acordo com a palavra de Deus. Salmos 119, versículo 130 e Isaías 54, versículo 13.
Todos os meus filhos têm muitos amigos cristãos e Deus separou uma esposa ou esposo cristão para cada um deles. 1 Coríntios 15, versículo 33. Meu filho David tem uma personalidade agradável e não é rebelde. Efésios 6, versículo 1 ao 3. Minha filha Laura age com prudência e sabedoria. Ela é cheia de energia. Provérbios 16, versículo 16. Eu sou uma doadora, mas bem-aventurado é dar do que receber. Eu tenho dinheiro suficiente para sempre doar. Atos 20, versículo 35. 2 Coríntios 9, versículos 7 e 8. Recebo convites para palestras pessoalmente, por telefone ou por correspondência, todos os dias. Apocalipse 3, versículos 7 e 8. Eu sou muito próspera, eu prospero em tudo o que ponho a mão. Eu tenho prosperidade em todas as áreas da minha vida, espiritual, financeira, mental e social. Gênesis 39, versículo 3. Josué 1, versículo 8. E 3 João, capítulo 2. Tudo o que tenho está pago, eu não devo coisa alguma, exceto o amor em Cristo. Romanos 13, versículo 8. Podemos confessar coisas que não encontramos nos capítulos e versículos? Sim, creio que sim, desde que tenhamos absoluta certeza de que o que estamos declarando é da vontade de Deus para nós, e não apenas nosso desejo. Nosso ministro de louvor está conosco há muitos anos. Deus colocou em seu coração que algum dia ele dirigiria o louvor em nosso ministério antes mesmo que houvesse propriamente um ministério. Ele nos contou que Deus continuou colocando o desejo nele e finalmente disse-lhe: Você precisa declarar este desejo em voz alta. Ele fez como Deus o instruiu, embora se sentisse muito tolo, e começou a declarar palavras cheias de fé. Eu serei o ministro de louvor do Ministério Vida na Palavra. O que estava confessando veio a acontecer algum tempo depois. Nós o contratamos para ser nosso ministro de louvor, embora não tivesse nenhuma experiência anterior. Era um músico secular de muito talento, mas Deus desejava usá-lo no reino. Ele estava para cumprir o plano original de Deus. Para ele, verbalizar a fé foi um passo importante no cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Eu declarei minha lista de confissões durante 6 meses, e desde então ela se tornou parte de mim. Até hoje, quase 20 anos depois, quando oro e confesso a palavra, ainda ouço muitos desses versículos saírem de minha boca. No Antigo Testamento, o Senhor instruiu Josué a meditar em sua palavra dia e noite. Josué 1, versículo 8. No Salmo 119, versículo 148, e em outros lugares, o salmista descreve como ele meditava constantemente na palavra de Deus. No Salmo 1, versículo 2, lemos sobre o homem reto. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei, os preceitos, as instruções, os ensinamentos de Deus. Medita, pondera e estuda de dia e de noite. Parte do meditar é murmurar, conversar alto consigo mesmo ou declarar alguma coisa. Confessar a palavra de Deus ajuda a interiorizá-la no coração. Hoje olho para minha lista e fico absolutamente impressionada com tantas coisas que escrevi e que vieram a se realizar. Na época, pareciam impossíveis. Abraão e Sara. Abraão, louvado Pai, já não será o teu nome, e sim Abraão, pai de uma multidão, porque por pai de numerosas nações te constituí, disse também Deus a Abraão. A Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara, princesa. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Gênesis 17, versículos 5 e versículos 15 e 16. Abraão e Sara nem sempre se chamaram assim.
Houve um tempo em que o nome deles eram Abraão e Sarai. Eles não tinham filhos e passaram da idade de tê-los, mas receberam uma promessa de Deus de que ele lhes daria um filho, fruto de suas entranhas. Isso seria um milagre. Aparentemente, Deus mudou os nomes deles porque Abraão e Sarai precisavam de uma nova identidade antes que o milagre acontecesse. Os novos nomes tinham um significado especial. Cada vez que eram chamados, o futuro estava sendo profetizado. Abraão seria o pai de uma multidão e sua princesa Sara seria a mãe das nações. Duvido que a estéril Sarai visse a si mesma como uma princesa. Receber um novo nome foi parte importante de sua nova identidade. Agora, as coisas certas estavam sendo ditas sobre Abraão e Sarai. Palavras estavam sendo declaradas e estavam penetrando no reino do Espírito, onde o milagre deles estavam. Essas palavras começaram a dar vida ao milagre que Deus tinha prometido. As palavras na terra entraram em acordo com a palavra de Deus, declarada em Gênesis 15. Abraão creu em Deus. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo neste mundo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o servo Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o para fora de sua tenda para a luz das estrelas e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça, direito diante de Deus. Gênesis 15, versículo 1 ao 6. Aqui vemos que, quando Deus disse a Abrão que ele teria um filho e se tornaria pai de muitas nações, ele creu em Deus. Em Romanos 4, do versículo 18 ao 21, lemos: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Assim como Abraão, jamais receberemos um milagre se não acreditarmos que Deus pode realizar o impossível. No caso de Abrão, o milagre prometido não ocorreu imediatamente. Muitos anos se passaram entre o tempo que Deus lhe disse que seria o pai de muitas nações e o nascimento de seu filho Isaque. Creio que é importante notar que não somente Abraão e Sara creram em Deus, mas as palavras proferidas por eles estavam sendo usadas para liberar a sua fé. Lembre-se, a versão da Amplified Bible de Romanos 4, versículo 17, diz que servimos a um Deus que fala das coisas não existentes, que ele previa e prometia como se já fossem. A referência está em Gênesis 17, versículo 5, que narra como Deus mudou os nomes de Abrão e Sarai. Falar de acordo com a palavra de Deus ou uma palavra específica que tenha sido dada ajuda a manter a fé fortalecida até que nossa manifestação aconteça. Em Amós 3, versículo 3, lemos: Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Não podemos andar de acordo com o plano de Deus se não estivermos de acordo com Ele, em nossos corações e com nossas palavras.
A escolha é nossa. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, para que vivas, tu e tua descendência. Deuteronômio 30, versículo 19. Creio que Deus está procurando pessoas em quem plantar suas sementes de sonhos. Para sonhar os sonhos de Deus, devemos estar dispostos a conceber, a concordar mentalmente com Deus. Em outras palavras, crer no que Deus diz. Crer é o primeiro passo importante, porque o que está no coração sairá de nossa boca. Porque a boca fala do que está cheio, do que transborda, o que está superabundante, o coração. Mateus 12, versículo 23. Na introdução deste livro, eu disse que a boca expressa o que está na alma. Como definimos anteriormente, a mente é parte da alma. Atraímos as coisas que estão em nossa alma. Se nossa alma e nossa boca estiverem cheias de dúvida, descrença, temor e tudo de negativo, atrairemos essas coisas para nós. Por outro lado, se as mantivermos cheias de Deus e de Sua palavra e de seu plano, isso é o que atrairemos. A escolha é nossa.